A cada 24 horas, ao menos 8 mulheres foram vítimas de violência no Brasil em 2023. Além disso, mais de 80 mil casos de estupro foram registrados, o que representa um estupro a cada 6 minutos no país. Os números preocupantes se estenderam a 2024 e ao estado do Tocantins. Somente nos 7 primeiros meses do ano, foram registrados 7.540 boletins de ocorrência delimitados na Lei Maria da Penha. Esses casos representam 11% do total de 68.483 ocorrências policiais no estado neste período. O combate a essa violência, por mais que existam medidas teoricamente boas, ainda precisa atingir bons resultados, como explica a coordenadora do Núcleo Maria da Penha do Ministério Público do Tocantins, a promotora de Justiça Monique Teixeira Vaz. Eu creio que os principais desafios encontrados são, talvez eles enfrentem questões culturais do estado do Tocantins, talvez do Brasil, né? Nós estamos em um estado em que, tradicionalmente, a violência contra a mulher ela foi normalizada ao longo de gerações e que há muito pouco tempo é que as mulheres e a sociedade, de um modo geral, o Estado brasileiro, percebeu a necessidade de enfrentar essa situação. Então, nós ainda não estamos em um momento em que todas as ações realizadas, políticas públicas, ações das instituições realizadas a partir da edição da Lei Maria da Penha, elas ainda não surtiram o efeito potencial que eles têm, o efeito que a gente espera, para que essas mulheres elas se percebam num lugar de violência, para que elas procurem as autoridades e para que elas possam, de fato, se desvincular dessa situação, desse ciclo de violência em que elas estão inseridas. Apesar dos esforços, a ajuda muitas vezes demora, porque nem mesmo a própria vítima percebe que está sofrendo a violência. É uma situação muito difícil. As mulheres, elas, em primeiro lugar, elas têm que se perceber na situação de violência, o que não é algo tão simples. Porque existem violências que são mais fáceis de serem percebidas, a violência física, por exemplo. Agora, violências econômicas, violências que afetam o patrimônio dessa mulher, violências que não são físicas, mas que envolvem, por exemplo, coações, envolvem chantagem emocional, violência sexual dentro de um relacionamento. Às vezes é difícil das mulheres perceberem. Violências praticadas, por exemplo, através da internet, a divulgação de imagens, de vídeos, que coloquem essas mulheres em situação de constrangimento, sem que elas tenham autorizado essas divulgações. Todas essas situações, então o primeiro passo, me parece, o primeiro desafio, me parece, que essas mulheres se percebam numa situação de violência. 38,62% dos casos de violência contra a mulher ocorrem aos sábados e domingos e é praticada principalmente por pessoas próximas à vítima, normalmente quando elas estão em casa. Entre as principais razões registradas em boletins de ocorrência estão ameaça, injúria, lesão corporal, vias de fato e também o descumprimento de medida protetiva de urgência. O número expressivo de denúncias poderia ser ainda maior. Porém, segundo o Mapa Nacional de Violência de Gênero, o número de subnotificações pode chegar a 61%. O Ministério Público tem uma série de serviços à disposição das mulheres vítimas de violência. Por exemplo, nós temos o Núcleo Maria da Penha, que fica aqui na capital, em Palmas, que tem um serviço especializado de atendimento acolhedor para essas mulheres vítimas e para os seus familiares, né? Porque envolve também um atendimento aos filhos dessas mulheres agredidas, por exemplo. Além do atendimento realizado no Núcleo Maria da Penha, dos encaminhamentos, das ações institucionais pensadas pelo Núcleo, nós temos a Ouvidoria da Mulher, que tem um serviço também de atendimento para as mulheres que não querem necessariamente vir presencialmente ao Ministério Público, tem um telefone, tem os canais via internet, tem uma série de possibilidades para que essas mulheres possam procurar preparada para recebê-la. E no interior, isso na capital, que eu acabei de mencionar. E no interior nós temos promotorias de justiça com atribuição para o enfrentamento da violência contra a mulher em todas as comarcas.